Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao segundo episódio do podcast Sentido. O meu nome é Elia Carvalho. O meu nome é Sofia Ribeiro. E juntas vamos estar a explorar coisas que podem ou não fazer sentido para ti, mas no fundo é um convite para a tua reflexão e para a tua expansão de consciência. Lembra-te de subscrever o canal, deixar o teu like e partilhar com quem te faz sentido. Vamos então hoje falar aqui sobre a energia feminina e a energia masculina. Sei que é um tema aqui que muita gente ainda se confunde um bocadinho, mas a Elia tem aqui um assunto que eu acho que ela domina ainda mais sobre estas polaridades, mas vamos falar aqui um bocadinho também para tentar perceber. Diz-me então, relativamente à energia feminina, o que é para ti, efetivamente, vibrar na energia feminina? Olha, Sofia, em primeiro lugar eu gostava de trazer uma reflexão para as pessoas. Foi uma reflexão que mudou o meu ponto de vista em relação à energia feminina e à energia masculina e aos estereótipos que se vão passando neste mundo de desenvolvimento pessoal e espiritual, que é: o que é para ti ser mulher? Exato. O que é que significa ser mulher? Esta é uma reflexão que me inquietou bastante, sabes? E foi alguém da minha família que está muito mergulhada neste assunto e que eu admiro muito, que me trouxe essa informação, essa consciência na realidade, que é a principal diferença entre um homem e uma mulher é a mulher conseguir gerar vida. Exato. A mulher conseguir gerar, a mulher ser um portal para a vida. E isso não significa que biologicamente todas as mulheres ou todas as pessoas que nascem com o sexo feminino ou equipadas biologicamente com o sexo feminino que queiram efetivamente ser mães ou dar à luz. Mas é um poder inerente à mulher. É uma capacidade única e exclusiva da mulher. Natureza, naturalmente, é da mulher. E isso fez-me compreender porque é que, anatomicamente, uma mulher tem mais força na anca. Sim, já é uma preparação. Exatamente. E um homem tem mais força a priori na sua estrutura anatómica, tem mais força nos ombros. Porque o papel do homem é este e o papel da mulher é este. Para quem está a ouvir-nos em áudio, o papel do homem é abraçar e o papel da mulher é entregar, é cuidar, é nutrir, é trazer essa vida para cima da mesa, é trazer essa vida literalmente para a vida. E essa energia ou essa capacidade pode não se manifestar através da gestação de um feto, a gestação de um bebê. Pode se manifestar através da gestação de ideias, da gestação de intenções, da gestação de alguma forma de vida. Diz-me só uma coisa, porque estavas aqui a falar muito sobre gerar vida e da questão de muitas mulheres ainda hoje não querer, ou melhor, cada vez mais existe esta vontade de poderem assumir que não querem ser mães por escolha. Sentes que eventualmente ainda existe um preconceito muito grande quando uma mulher afirma que não quer ser mãe? Sinto. Eu não sei se alguma vez passaste por essa experiência, mas eu acho que não me posso queixar, mas eu recebo muitas vezes perguntas de pessoas da minha família, felizmente não da minha família de sangue, aquela pressão básica, sabes? De então, quando é que vem o próximo filho? Ou quando é que vem, neste caso, para mim, o primeiro filho? E muitas das mulheres que eu acompanho em processos individuais falam-me sobre isso. Quer dizer, ainda nem estou a curar do primeiro, já me falam do segundo. É como se não tens filhos até agora, é porque se passa alguma coisa. E o pior, e a minha melhor amiga passa por isso, e não quero estar aqui a expô-la, mas o pior é quando tu queres ser mãe, por exemplo, e por qualquer motivo não está a fluir. Não está a acontecer, não está a manifestar. E depois sentes aquela pressão das pessoas e isso não acaba por, se calhar, travar ainda mais a energia, exatamente. Não é? Porque a pessoa, em vez de conseguir relaxar,
há muito esta questão de depois a pessoa ainda estar a pensar ainda mais numa parte mais racional e lá está, se calhar bloqueia ainda mais a energia. Exatamente, e é muita culpa, não é? Tipo... Sentimento de culpa, até sentimento como se não fosse capaz. Exato, e isso não faz sentido nenhum, visto que a natureza encarrega-se, não é? E tudo tem um propósito maior e está tudo bem, mas socialmente há essa pressão relacionada, principalmente porque desde a Revolução Industrial e uma coisa que já se vem a afirmar e a alicerçar, a colocar alicerces na nossa sociedade, é que a mulher precisa ter um papel patriarcal de providenciar, de ser ativa, de contribuir para o orçamento familiar e essas coisas. Sim. E ao mesmo tempo tem de ser a mãe, a esposa, a cuidadora, a mulher bonita que anda em saltos altos e tem um rabo como a Kim Kardashian. Tipo, é muita pressão sobre uma pessoa só, e sinto que esse papel da mulher está a ser alienado do seu verdadeiro propósito. Por isso sim, eu sinto que há muita pressão na sociedade, principalmente para as mulheres que afirmam que não querem ser mães. Ou no meu caso, eu senti, tipo, não é o momento para mim. Há muita coisa, estou na estruturação do negócio, exige muito da minha dedicação e, dada a conjuntura social em que vivemos, eu preciso, para ter segurança para os meus filhos, para conseguir ser mãe, eu preciso ter o mínimo de estabilidade financeira. Exato. Não que eu não saiba que as coisas resolvem-se e que toda a vida se fez filhos e toda a vida se criou filhos e toda a vida houve Claro, comida. mas estamos num sistema completamente diferente. Exato, não há necessidade dos nossos filhos passarem por esse tipo Exatamente. de situações que infelizmente ou felizmente os nossos avós e os nossos pais e bisavós passaram. Mas é isso, neste momento o meu foco é o meu negócio, não está propriamente em ser mãe. Se isso acontecer está tudo bem, mas não está aí o meu foco neste momento. E há essa pressão, sim, claro que há. Agora que falaste essa parte também do negócio, sinto que cada vez mais há mulheres nesta parte de quererem se empoderar, de quererem trabalhar por conta própria e, portanto, isto nunca tinha acontecido até então. Ou eram raros os casos que isto acontecia. Acho que estamos mesmo a vibrar numa nova era e não é por acaso que as mulheres neste momento estão a começar a servir mais ao mundo. Acredito que seja mesmo com um propósito. Mas relativamente aqui a esta questão da energia feminina e masculina, qual é a tua ideia? Ou seja, o que é que tu sentes relativamente a esta questão das mulheres terem um negócio próprio? Relativamente, lá está, a este equilíbrio entre energia feminina e masculina, porque eu acho que às vezes as pessoas sentem que nós temos que dar tudo, mas há um limite entre a energia feminina e não é por acaso que temos homens e mulheres. Não sei, queres contar um bocadinho a tua perspectiva? Posso partilhar a minha perspectiva. Em primeiro lugar, é muito importante trazer a consciência de que todos temos yin e todos temos yang, ou seja, eu posso ser uma mulher e a mulher ser por natureza mais yin, mas eu, como parte de todo este universo dual, de toda esta magia de dualidade, eu também tenho energia masculina, eu também tenho energia yang, energia da ação, e aí muitas vezes colocar na energia yang o nome de masculino e na energia yin o nome de feminino traz algumas feridas que nós temos, que é a assertividade é só uma energia masculina, é uma energia do homem. Não é, gente, não é. A assertividade é uma energia mais yang, porque é uma energia de exposição, mas não significa que seja um aspecto dos homens. Exato. Sabes? Sim. Pronto, em primeiro lugar trazer essa consciência. E em segundo lugar, eu sinto que isto é um regresso a casa, sabes? Porque se tu fores dedicar-te a estudos sociológicos e estudos históricos, as mulheres sempre foram ativas, as mulheres sempre contribuíram para a sua tribo e para a sua comunidade, simplesmente tinham papéis diferentes naquilo que era o contributo. E esta sociedade patriarcal exige-nos que seja num formato em que tu dás à luz, por exemplo, e tens X tempo para estar com o teu puto, ok? E
se o teu puto não estiver a desenvolver, tens de dar leite de fórmula que é para ala, vais mas aí trabalhar. Tens de ser produtiva. Por isso, antigamente, as mulheres vendiam nas feiras, as mulheres prestavam auxílio, as mulheres iam para o campo, as mulheres trabalhavam, mas levavam os filhotes às costas e ao peito. Exato. Ok. E o homem a mesma coisa. Havia ali um momento para a esfera feminina, como é óbvio, porque há ali uma dependência do bebê a nível físico, mas depois passavam para a esfera do pai, para a esfera do homem, não é? Em que faziam outras dinâmicas com os pais. E tudo isso lembra-me de que isto é efetivamente um regresso a casa. A mulher perceber que tem uma voz e que tem um serviço e que pode colocá-la no mundo é algo que na verdade sempre aconteceu, mas que devido a esta sociedade patriarcal quiseram nos convencer que podem ir para a guerra, podem fazer o que quiserem e quem manda são os homens. Exato, eu acho que foi muito esta ideia de submissa, mas um falso submisso. Eu acho que lá está, aquela questão de estarmos a falar do proteger, o homem tem esta energia e serve, entre aspas, para proteger, não é? Mas eu acho que começaram a rotular um bocadinho essa ideia do proteger em ser em demasia, em ser um excessivo, em querer controlar. E a mulher deixou de ter espaço para poder manifestar aquilo que sente, mas ao mesmo tempo foi obrigada a recatar com toda a sua responsabilidade. Yeah. E por isso é Sem que muitas dúvida, mulheres sim. estão com uma energia em desequilíbrio, ou seja, esta energia yin e yang em desequilíbrio, porque na verdade estão a vibrar muito na energia masculina. Os meus pais são divorciados, até vou contar um caso, por exemplo, da minha mãe. Os meus pais são divorciados, e então o meu pai, como está no estrangeiro, ficou com a minha mãe ficou com os 3 filhos e com uma casa, ou seja, e teve que trabalhar para pagar as contas, e não é fácil, como é óbvio. O que é que isto fez? Ou seja, qual foi a consequência disto? Ela passou a vibrar muito mais numa energia masculina. A minha mãe é uma pessoa, e amo-te, mãe, mas é uma pessoa que quer um homem, mas eu acho que ela própria, não tendo esta noção, que eu acho que é isto, lá está, como está a vibrar muito numa energia masculina, ela acaba por não permitir que entre uma pessoa do sexo masculino, não é, para a sua vida, porque ela própria está a assumir uma energia que não é dela, porque está em excesso. Estás a perceber o que eu quero dizer? Certo. Eu só sinto que isso é algo que... Isto é muito comum. É muito comum nas constelações familiares nós presenciarmos a isso, devido aos divórcios, devido à violência doméstica, que maioritariamente é um padrão que é exercido à força do homem contra a mulher, maioritariamente. Exato. Eu tenho um caso na família que não foi assim, mas conseguirmos encontrar a compaixão e o respeito pelos nossos pais por terem de passar por isso sem julgar e conseguir trazer essa consciência com muita compaixão pelo que a pessoa está a fazer. Eu sinto que é o processo mais difícil e que nem sempre, pelos nossos colegas que trabalham na consciência sistémica, nem sempre isso acontece com empatia e com compaixão. Não, porque tu não estás a vibrar na energia feminina, tens de ser mais suave, tens de ser mais... Ok, e se não dá? E se este foi o meu mecanismo para eu me defender de coisas muito difíceis? Como é que se equilibra a polaridade assim? É isso, e eu durante muito tempo não compreendia o que a minha mãe fazia, porque ela própria acabava por rejeitar depois as pessoas que apareciam, e mais tarde, depois de eu ganhar esta consciência, é que eu comecei a respeitar. Claro que eu desejo o melhor para a minha mãe, e se calhar eu antes tentava incutir para ela ter aquela ideia, mas já percebi que não é esse o caminho, é ela que tem que chegar até ali,
mas efetivamente isto depois passa para os filhos, Pois sabes? passa, certo. E aliás, eu também tive uma relação em que vivi com a pessoa, cuja pessoa também tinha pais divorciados e também ele foi criado por uma mulher, e que também assumiu toda a sua responsabilidade, e portanto quando nós fomos viver juntos, no fundo houve a consequência destas duas vivências, destas duas experiências. Então ele achou que eu tinha que ser uma mulher igual, entre aspas, à mãe, porque foi aquilo que ele viu, não é? Ou seja, nós próprios, quando estamos a crescer, nós estamos a apanhar toda a informação que os nossos pais nos deram, Certo. não é? E ele viu a mãe como uma guerreira, porque tinha que trabalhar muito, muitas vezes não tinha tempo para os filhos, porque queria, no fundo, dar-lhes o melhor, e fez aquilo que conseguia e que sabia. E ele então achou e depositou isso em mim, como se eu tivesse que ser dessa forma, ou seja, eu tinha que trabalhar, eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que fazer isto e aquilo, estar bonita, tinha que ter disposição sexual, quando eu própria deixei de estar a vibrar com esta energia feminina também. Ou seja, se eu estou a vibrar depois mais de uma energia masculina, porque eu automaticamente pensei, eu tenho que fazer, e não ser também, anulei muito isso, trouxe muitas consequências para a relação, e muitas vezes as relações só terminam porque não há esta consciência, nem de uma parte e nem da outra, sabes? Então é preciso, e claro que estamos aqui se calhar a mudar um bocadinho o assunto da Tá parte tudo das bem. relações, mas acho que é preciso mesmo para uma relação funcionar haver muito esta abertura de comunicação, para compreendermos qual é o nosso papel, o que é que pode eventualmente estar a falhar, porque é normal e pode haver falhas, porque todos nós temos experiências diferentes, vivências diferentes, e em vez de apontar o dedo, é mais fácil às vezes numa relação sentar, conversar, para chegarmos até ao outro com empatia, com amor, com respeito, e sinto que se calhar, por exemplo, se tivesse acontecido isso, se calhar a minha outra relação tinha levado a outro porto. Na altura fizemos aquilo que sabíamos, Claro. não é? E o universo não falha e sabe o que faz. Mas a verdade é que hoje tenho esta percepção e esta consciência que foi por termos energias muito diferentes. Ou melhor, não eram diferentes, era a mesma polaridade, simuladas. sim, dissimuladas, Era sim. muito isso. E acho que isto acontece muito nas relações mesmo. Esta troca de energia que está ao contrário, e particularmente as mulheres estão muito numa energia masculina, devido ainda ao sistema. Estás a perceber o que eu quero dizer? Esta questão patriarcal que ainda está muito incutida na sociedade. Muito, muito, muito. Sofia, obrigada pela tua partilha, porque eu sei que é a nossa história, não é? É a nossa história, é algo íntimo. Sim, mas eu acho que sou-te muito grata por isso. é mesmo isto que nós, aliás, este é a verdadeira intenção deste podcast, é trazer realmente esta consciencialização às pessoas, e às vezes basta ouvirem se calhar uma história assim parecida e pode mudar às vezes o rumo da outra pessoa, porque ganha mais consciência. Eu acredito que é através da consciência que Sem se muda muita coisa na nossa vida e que conseguimos transformar. E pessoa a pessoa mudamos o mundo. Sofia, qual é que tu sentes que foi a tua maior transformação para te alinhares e conseguires fluir maioritariamente na energia feminina? Olha, ainda é algo que estou a desconstruir. Foi algo que ficou mesmo muito marcado. Então, às vezes, ainda vem o sentimento do fazer, porque foi muito incutido, ok? Há quem diga que é o trauma, chamado trauma, e pronto, hoje em dia eu acho que, lá está, foi mesmo ganhar esta consciência. Eu tive que ir ao fundo. Se eu não tivesse ido ao fundo, eu não tinha percebido. E acho que aquilo que eu consegui efetivamente fazer com que me levantasse, olha, foi através muito da espiritualidade, entre trabalhar mesmo meditações onde se fala muito da energia feminina, o sagrado feminino, ir a círculos femininos ajudou-me muito a resgatar
a Sofia feminina que existe. Acho que foi muito através daí. O cuidar mais de mim, sabes? Já não fazia isso. O cuidar mais de mim, porque eu deixei de por exemplo, me maquilhar. Mesmo tendo-me sido incutido isso, a minha própria energia não me permitia. Eu não tinha vontade. Era diferente, eu não tinha vontade. Então foi muito isto, foi começar a maquilhar-me, foi começar a tomar mais conta de mim, olhar-me mais no espelho, fazer meditações no sentido de trabalhar a minha energia feminina, que me leva ainda hoje a desconstruir tudo aquilo que já estava incutido, não só do meu relacionamento, mas já dentro da minha família, porque isto foi sistémico no fundo. Entendes? Já a minha avó também acabou por ser essa situação. E se nós refletirmos um bocadinho, se calhar aconteceu muitas vezes, não é? As mulheres tinham muitos filhos e acontecia muitas vezes dos homens não terem a oportunidade ou o que seja de tomar conta ou de ajudar ou o que seja, ou desresponsabilizavam-se muito. E a mulher tinha que assumir efetivamente esse papel em todos os sentidos, em tomar conta da casa, em tomar conta dos filhos, em trabalhar, em dar de comer, enfim. Portanto, é algo que estou a desconstruir para que depois as pessoas que venham a seguir na minha família tenham outro rumo e que se calhar o corte venha a partir de mim. E é isto. É isso, é muito nobre tu teres essa consciência e saberes que há um propósito maior nesse teu trabalho, nessa tua desconstrução, é muito nobre mesmo. E eu sinto que eu venho de uma família mista, isto é, eu venho de uma família que foi vítima do patriarcado, de homens que foram vítimas também do patriarcado, e venho de uma família matriarca, em que passamos para a outra polaridade, que é um feminino empoderado, que felizmente não está muito ferido, não é? Mas que encontrou ali os entraves naturais da época e das exigências que lhes foram dadas. E então para mim tem sido estranho perceber ok, há coisas que eu efetivamente não sou obrigada a fazer e não tenho de estar em esforço e não tenho de estar em sacrifício. Queres partilhar uma experiência específica? Sim, eu posso partilhar uma experiência específica. Eu tinha uma ideia tão conturbada e tão perversa do que era ser uma mulher independente ou ser uma mulher autossuficiente, que em pequenas tarefas domésticas que eu e o meu companheiro fazíamos, porque tipo, aqui é normal a gente fazer as cenas os dois, mas ele queria fazer em equipa e eu estava sempre a dizer, mas eu consigo fazer sozinha, eu consigo. E ele vinha dizer, dobra os lençóis comigo, e eu respondia, como é que tu não consegues fazer isso sozinho? Ok. E permitir-me receber e permitir-me dar e permitir-me estar em comunhão foi um processo bastante difícil e conturbado, devido aos dois exemplos que eu tinha na minha família. Okay. Que era, se por um lado eu posso ser magoada por um homem, ou se por um lado eu aprendi que tens de ser autossuficiente, por outro eu aprendi que tu também podes liderar e que tu também podes comungar, e desconstruir esses exemplos e perceber o que é que faz sentido para mim e construir uma nova dinâmica no meu relacionamento foi um passo muito importante. E ainda bem que estamos a falar acerca dos relacionamentos, porque os relacionamentos, sejam eles amorosos, íntimos, não íntimos, com amigos, com colegas, com família, trabalho, os relacionamentos são o palco de todas as nossas feridas. Sim. É aqui que se vai manifestar todas as nossas feridas, e nós já vivemos algumas coisas juntas e percebemos que nas interações humanas é onde se manifesta o que me está a doer, o que me doeu no passado e como eu me estou a proteger disso. Então eu sinto que parte muito para termos um equilíbrio e para conseguirmos estar nas nossas polaridades, nas diferentes polaridades que nós temos de forma saudável, passa por um trabalho
by myself, passa por um trabalho interior de introspeção comigo, Isso. para depois eu conseguir, em comunhão com os outros, saber onde estão os meus red flags, saber onde é que estão as minhas lacunas, saber onde estão os meus traumas, Os teus limites também. também. Os meus limites também, sem dúvida, e conseguir transformar isso, ou respeitar, ou ajustar-me. Certo, Yeah. muito certo mesmo. E abordaste um tema que, inclusive, eu tenho muitas amigas minhas que também têm essa questão da independência em excesso, em que acham que têm que se sentir capazes de fazer sempre e não permitir que o outro vá. Eu tenho uma colega minha, inclusive, que me contou que estavam com o namorado, foram fazer compras, e depois o transporte do carro até a casa, ela vive sozinha, já por isso também pode ainda mais reforçar, exatamente. E depois ele estava a tentar ajudá-la para pegar nas compras e ela não estava a permitir isso. Ela, não, eu consigo. E só depois é que ela tomou essa consciência. Porquê? Porquê que eu não aceitei a ajuda? Eu fazia isso a toda a hora, all the time. E pronto, e isto depois reflete-se em muita coisa nas relações. E falo muito desta questão também da parte da sexualidade, porque depois reflete-se muito mesmo. E lá está. E, olha, isto é... Mas sabes uma coisa que também me tinhas... Estavas aqui a falar há um bocado. Entre nós sabemos os nossos limites e tudo mais. Independentemente da energia feminina ou masculina, certo, nós também somos pessoas. E não é por eu não gostar de uma situação que seja específica da energia feminina, não é por isso que eu me vou anular como mulher ou como pessoa. Entendes? Eu sou uma pessoa que não gosto de arrumar a casa, claro que tenho que arrumar porque, não é? Gosto das coisas organizadas. Ainda não se arruma sozinha, não é? Exato. Mas, tendo a oportunidade, por exemplo, a parte das limpezas e tudo, até contratar alguém, por que não? Porque é que isso tem que ser uma coisa que a mulher tem que fazer e quase como se fosse uma obrigação, e se contratares e não és vista como preguiçosa. Gente, vamos ter de falar sobre isto, porque isto foi das coisas que eu mais senti pressão na sociedade e que não fazia sentido nenhum para mim, porque eu sempre vi o meu pai e o meu avô a fazer todas as tarefas domésticas como tipo se não fosse nada. É óbvio que devido à construção patriarcal e devido às rotinas e ao trabalho, também tiveram as suas lacunas, mas eu e o meu namorado fomos educados de uma forma em que todos fazem as coisas e é mega normal, tipo, somos seres humanos funcionais. Exato. Mas eu assisto muitas vezes em reuniões de família, com todo respeito e amor por essas pessoas, a mulher põe-se a pé da mesa e vai arrumar e o homem fica ali sentadinho. Ou o homem faz o grelhadinho e a mulher é responsável por toda a logística. E eu respeito que isso faça parte da dinâmica familiar dessas pessoas e está tudo bem, mas não é o tipo de coisa que eu quero trazer para a nossa família, nem é o tipo de coisa que o meu companheiro quer trazer para a nossa família. E está tudo bem. E está tudo bem. No entanto, eu assisti já muitas pessoas a fazer esse tipo de comentários. O meu avô, que sempre cuidou dos filhos, dizia-me: mas tu não soubeste cozinhar vários tipos de comida tradicional, tu não vais ter um homem que te queira. E eu dizia tipo: não te preocupes, bo, porque aqui nós dizemos bo em vez da boa ou boa, né? Eu digo bo, não te preocupes, bo, porque eu vou ter alguém que também saiba cozinhar, eu vou ter alguém que também seja funcional nessas áreas. E é como se fosse uma tarefa da mulher só. Eu fico muito em viver a dois e em comungar experiências, partilhar experiências com os meus colegas e com pessoas mais velhas do que eu, que já têm filhos e tudo mais, é que é normal, e eu estou a fazer aspas para quem nos está a ouvir, é normal a logística cair toda para cima da mulher. É normalizado, sim. Certo, mas as pessoas discutirem comigo que fazia parte da natureza da mulher, a mulher
ter essa capacidade de gestão, de dizer, olha, o puto tem ginástica em X dia, o puto tem futebol, é preciso tirar a comida do congelador, e eu é que tenho de organizar, porque eu sou a mãe, quando tu fores mãe vais perceber, e eu ficar assim. E estarmos sentadas, inclusive, perante um casal que tem filhos, tem 2 filhos, e ambos fazem a logística. E eu ficar assim. Pois, porque se calhar isso é o que funciona para eles, mas lá está, as pessoas têm muito uma ideia ainda errada de como tem de ser, percebes? E eu acho que é por isso que depois acontece muito o julgamento de se tu não és assim, num cubo pré-definido, sabes, numa caixa pré-definida, então algo está errado em ti. Certo. E não é Não errado. é errado, é escolha, mas é essa consciência que eu quero trazer para as pessoas, que é uma escolha vocês continuarem assim. É uma escolha. É uma escolha assumir as responsabilidades. Eu acredito que seja muitas vezes uma escolha em que sentem que não há outra hipótese, ou que a outra parte não colabora, ou que a outra parte não quer saber, mas tudo isso é uma escolha. É uma escolha da outra pessoa, é uma escolha nossa. E não tem a ver com a energia feminina ou masculina, no Não, fundo. Tem a ver com seres humanos. E há coisas que não têm jeito, entre aspas, para fazer. Há coisas que tu não gostas de fazer e está tudo bem. Eu lembro-me que na relação que eu tive, que há um bocado estava a falar, ele queria que eu fizesse o arroz de uma determinada maneira e a forma como eu cozinhava era muito criticada, porque não era a forma que ele estava habituado. Porquê? Além disso, ele teve uma irmã, mulher, não é? Teve uma irmã que era mulher, e como aprendeu com a mãe, ele achou que aquilo era o normal, entendes? Eu sei que isto pode parecer ridículo à vista dos outros, e isto gerou muito conflito em mim, porque depois quando agora estou neste relacionamento, no início, eu lembro que eu tinha medo de cozinhar, porque eu não queria desagradar a pessoa. E por uma coisa que eu nem sequer, quer dizer, não tem de acontecer, eu não tenho que ter medo de fazer as coisas, eu faço as coisas como eu quero. Se a pessoa efetivamente quer de uma determinada maneira, então que vai ela fazer. A pessoa não tem que te incutir como é que tu tens que fazer X ou Y situação. É muito isto. Antes de uma energia feminina ou masculina, tu és um ser humano. Tens escolhas, tens gostos, há coisas que tu gostas de fazer, há coisas que não. Se calhar uma energia feminina, uma mulher em geral, pode ter uma intuição maior, lá está, para saber cuidar e o que fazer, porque, como estavas a falar, Trata-se esta parte de gerar vida, sim, não é? Se calhar o aconchego e mais facilmente podes chegar até aí. Mas isso não significa que, por causa disso, tu tens que saber fazer 10.000 comidas tradicionais. Certo, eu acho que não podemos confundir isso, porque isso é mesmo uma ideia patriarcal. Vocês vão para a guerra e a gente fica aqui a fazer as cenas e tem de fazer tudo, e quando vocês chegarem a gente é linda, loira e está aqui pronta. Mas tu já viste como isto foi tão incutido na sociedade que passou a ser normal? E as pessoas acharem que é normal, que faz parte da energia feminina. Tipo, não faz sentido nenhum. Por isso é que eu digo, esta desconstrução tem de ser falada, tem de ser abordada, porque temos que abrir mentes nesse sentido, porque há muita gente que depois, lá está, pode acontecer como eu fiquei, com medo de fazer um arroz, e eu lembro-me que isto foi uma coisa que até me caíram as lágrimas, e não foi por estar a cortar cebola. Eu sinto muito. Não é? Então é preciso mesmo que as pessoas desconstruam esta ideia e neste caso estamos a falar mais para mulheres, desconstruir esta ideia que tem que saber fazer tudo, não tens que saber fazer tudo. E até mesmo homens, que também existe esta questão de que o homem tem que saber mexer na eletricidade e fazer acontecer. Não tem de acontecer isso. Está tudo bem, ok? Certo. Existem imensos tutoriais no YouTube para ver. Certo! E cabe da pessoa perceber se quer ou não providenciar para a família ou proteger a família dessa forma. Exatamente. Porque se o talento for outro, está tudo bem. Para isso é que existem os serviços. Mas, por favor, se és homem, liga tu. Estou só a dizer. Está tudo bem, é um convite. Em relação à sexualidade, já que estamos a entrar por aqui. Sim.
Eu acho que é muito interessante nós trazermos uma perspectiva masculina para aqui. Hoje estamos apenas a trazer a nossa perspectiva feminina. Sim. E está tudo bem e não queremos ferir suscetibilidades com isso. A minha lua em balança a falar. Mas em relação à sexualidade, como é que é suposto uma mulher que está completamente subcarregada, que está completamente cheia de trabalho, cheia de responsabilidades em casa, sentir-se atraente e relaxada para ser seduzida? Isso faz muito sentido. Eu perdi muito líbido mesmo. E eu sentia-me muito mal. Nunca tive problemas com isso. E por isso é que eu digo que ainda estou nesta fase de desconstrução, porque sinto que ainda não estou na fase em que eu era antes. Mas efetivamente era algo que me acontecia. E ao mesmo tempo, como não havia esta consciencialização de ambas as partes, eu sentia-me mal e a pessoa colocava-me na mesma culpa por não conseguir estar a fazer esse movimento, sim, esse passo. sabes? Sim. Então, em vez de conseguir relaxar, eu ainda ficava mais tensa. Certo. E depois havia muito esta obrigatoriedade de ter que o satisfazer, porque é o papel da mulher satisfazer o homem, e as coisas não são assim. Para acontecer essa... Como é que eu ia te explicar? Deve ser oferecer isso, mútuo, não é? yeah. A mulher conseguir relaxar e dar esse prazer e também receber esse prazer, é preciso antes haver um trabalho de ambas as partes. Claro! E as pessoas não têm noção, acham que é só aquele momento de preliminares. Mas e não! Os preliminares para uma mulher começam muito antes, gente. Começa no cotidiano. Claro, começa no cotidiano, começa no cuidado, começa na forma como falam connosco, começa na maneira como nos protegem. Não é que a gente precise de proteção, é mesmo essa questão de nos ajudar a sentir-nos mais seguras de nós mesmas. Começa aí os preliminares, eu sinto muito isso. Começa na maneira como nos valorizam, como nos falam. É aí que começa a verdadeira atração. E quanto mais em alinhamento eu estiver nessa relação e a pessoa comigo, mais eu vou estar predisposta para me entregar e para satisfazer-me e satisfazer-lhe e tudo mais. E há muitas pessoas que vêm com essa questão da libido. E eu não sou especialista, como é óbvio, mas epá, como caraças é que tu queres estar disposta se tu não consegues estar relaxada, se tu não consegues estar a ser cuidada, vista, reconhecida, acolhida, celebrada por quem tu és, pelo outro? Isso. É muito isso. Claro que isso pode começar num processo interno, não vamos aqui desresponsabilizar-nos. Claro que sim. Isto foi falta de consciência de ambas as partes. De ambas as partes. Não nos podemos esquecer que isto é uma escolha também. Eu, por qualquer motivo, com muita compaixão digo isto, eu por qualquer motivo descuidei-me. Eu, por qualquer motivo, coloquei a outra pessoa, as outras pessoas, os meus filhos, o meu marido, o meu trabalho e todas as minhas amigas e amigos em primeiro lugar. É isso. Foi uma escolha pelos mais diversos motivos e a sério, eu trago mesmo maior compaixão nesse sentido, porque só cada um sabe as lutas internas que passa e as dificuldades que passa, mas foi uma escolha. Foi uma escolha. Então, da mesma forma que eu fiz essa escolha, eu posso começar a escolher diferente. Eu posso começar a escolher 1 minuto mais cedo e eu cuidar de mim. Posso escolher começar a dizer não. E isso é um processo, isto está tudo bem, não é preciso ser de um dia para o outro. não é de um dia para o outro. Está tudo bem, quer dizer, tiveste 20, 30, 40 anos a pôr toda a gente em primeiro lugar e agora está à espera de uma receita mágica, não é? Não por isso é que assim. eu até tenho um post a falar acerca disso, desta relação em específico, e hoje costumo dizer que ele foi um mestre para mim. Eu durante muito tempo eu entrei na vitimização e só o culpava, mas a verdade é que ele só foi porque eu permiti. É por isso que nós também devemos ser gratos e gratas às pessoas que entram na nossa vida, não é? Eu acho que sim. Eu hoje agradeço muito. Aliás, a última conversa que eu tive também com o meu antigo relacionamento foi precisamente agradecer-lhe por ele me ter mostrado tudo o que já estava em mim.
porque isso era uma consequência da minha falta de amor próprio, de falta de colocar limites, e hoje eu sei que precisei disso porque já passei por outras situações diante essa relação e hoje tenho ferramentas para isso. Percebes? Que se calhar, ou seja, o que eu consigo aqui perceber é que o universo estava-me a preparar. Entendes? Então trouxe-me efetivamente aquela relação para eu dar um salto quântico. E foi muito isso que eu percebi. Claro que há um trabalho, ok? E as pessoas depois pensam que isto é tudo muito bonito e muito rápido. E sim, eu agradeço-lhe muito, mas claro que há uma dor aqui. Claro que isto é uma coisa que demora. Porque tu de repente perdeste uma identidade. Entendes? Porque adaptaste muito a uma pessoa e de repente perdeste de ti mesma. Então, quem é que eu sou? Foi isto que eu depois tive que perceber. Quem é que eu sou, afinal? Eu quero agradar quem? A mim ou aos outros? E eu sei eu sei que hoje precisei mais disso do que nunca. Percebes? Até, por exemplo, para o meu projeto, para não ter que estar a passar uma ideia de agradar a gregos e a troianos, que não existe essa ideia, qual é a mensagem que eu quero passar, tive muito que construir esta identidade, percebes? Por isso é que eu acho que hoje em dia consigo até passar a mensagem de uma forma mais linear, porque eu tive essa aprendizagem de perceber quem é que eu sou. Então, eu acho que é um processo. As pessoas não podem achar que é do dia para a noite. Até podes ganhar essa consciência do dia para a noite e dar-te um clique, mas depois há um processo de aceitação e depois da aceitação tu tens que colocar em ação e não entrar na vitimização de vamos ver no que é que isto vai dar e eu vou deixar estar mais um bocadinho, porque eu agora tenho filhos e com todo o respeito, eu não tenho filhos, se calhar para quem tem é mais complicado, muito complicado gerir isso, mas é possível, só que as pessoas também têm que fazer uma coisa: pedir ajuda, saber pedir ajuda. E as pessoas não conseguem. É muito difícil termos a coragem de pedir ajuda. Muito difícil. Por isso é que nós cá estamos. É isso. E bom, eu acho que foi uma conversa super interessante. Completamente. E necessária. Muito necessária, muito necessária. Isto levou o rumo que tinha de levar e fomos guiadas para isso e ainda bem que escolhemos ser. Estou muito grata por poder fazer isto contigo. Eu também estou, muito. Fez-te sentido? Fez muito sentido. Se fez sentido para vocês também, partilhem nos comentários, escrevam lá, nós vamos responder a todos os comentários com toda a atenção e amor e vemo-nos no próximo episódio. Beijinho!